fala, pô, a SpaceX é uma empresa Apelo que lança popular, aqui, né, cara? Apelo popular, cultura geral, eles enfiam enfiando na cabeça de todo mundo, né? Tá certo. A NASA, ela Mas trabalha... a Tesla acaba respingando também na SpaceX, né? Porque... Hoje não mais tanto. Não, mas eu tô falando assim, o fato da Tesla também ser bem sucedida acaba ajudando a outra empresa dele, né? Fica meio Ou aquela não? coisa Silvio Santos, né? Quando ele tinha tudo, né? Exatamente. Tinha Volkswagen, concessionária Volkswagen, tinha baú, tinha tudo, né? Então ele faz um conglomerado ali de empresas. E... Não, do imaginário, tô falando imaginário do povo americano, fica uma coisa só, né? Sim, fica. É o mesmo cara lá da certeza, Tesla, cara. Então, e aí ele vai criando essa percepção, porque a NASA trabalha dessa forma. A NASA não faz esse monte de coisa educativa só porque ela gosta. Porque ela tem que justificar e botar na cabeça das pessoas que aquilo é importante. Sabe o que ela coloca na cabeça das pessoas também? O travesseiro da NASA. Olha só. Você tinha pensado nisso? Que não é da NASA. Não é, né? Não é da NASA. Isso aqui é uma outra revelação? O Marcos Pontes não tava naquela missão, não. Ele foi de turista espacial mesmo. Ah, tá zoando. É sério. Por causa do rolo da estação espacial, o Brasil foi expulso da estação espacial. Né? O nome do Marcos Pontes não tá na lista oficial de astronauta. Por quê? Isso Porque por causa dessa briga? Porque a gente foi expulso. O Brasil não tinha mais direito a levar um tripulante. Mas eu não sei dessa treta. O que o Brasil fez? Merda. Eu sei, Resumindo, né? Merda. Não, sempre mas assim, a gente... Vários países, quando foi feita a estação espacial, entraram num acordo pra falar, ó, eu construí isso, eu construí aquilo outro. O Brasil, se eu não me engano, foi o único país mais pobre, assim, que entrou e sem um programa espacial bem desenvolvido, né? E aí o Brasil tinha uma série de coisas que ele deveria fazer, né? Obviamente, não fez. E aí eles foram reduzindo o escopo. Você sabe, por exemplo, de alguma... Tinha um pallet, tinha uns... Uma prateleira para experimentos. Basicamente que ia isso. ficar do lado de fora da estação. Um pallet, cara. Tipo Você ia colocar ali os experimentos e tal. Era isso que o Brasil tinha que entregar. Isso aí já foi no final, já. Isso aí porque já foi eles no foram final. reduzindo. Era uma série de coisas simples. Saiu cortando e assim, tal. Brasil, você não atrapalha nada, só faz esse negocinho aqui. Só a prateleirinha. Tá tudo bem. E aí, não foi fazendo. O governo brasileiro começou a dar perdido na NASA mesmo. Caramba. E aí a situação lá do Marcos Pontes começou a ficar muito complicada. Porque ele começou a falar, olha, então não... Aí nisso o Marcos Pontes tava treinando na NASA. Tava treinando na NASA pra ir pro espaço. E a galera já tava olhando muito feio pra ele, não falava com ele. E aí basicamente falaram cara assim... excluído na hora do lanche, né? Pega suas coisinhas, ó. E aí o que fizeram? Fecharam um acordo com os russos, que de acordo com o governo brasileiro custou 11 milhões de dólares esse lançamento. E nem a Pauxo custou 11 milhões de dólares, porque nunca foi esse valor pra lançar alguém pro espaço. Ainda mais pra ficar 7 dias, né? Seria menos ou mais? Isso é muito mais. Alguma coisa na casa dos 40 milhões 30, de dólares. 40 milhões. Pelo menos, porque é governo, né? Porque se for outra coisa, é até mais caro. E aí ele foi como turista espacial. Basicamente, aí ele saiu dos Estados Unidos correndo, foi pra Rússia treinar. Aprendeu russo em 3 meses e tal, pra poder aprender, pra poder ir na nave. E aí a gente criou essa história de ser o astronauta brasileiro, mas ele foi como turista na prática. Na prática foi... Como você... Só que patrocinado pelo governo. E aí isso aí pegou muito mal, tanto que eles tiraram a bandeira que tinha do Brasil no... Isso é triste demais. É muito triste. Porque ali, quando eles estão dando entrevista, falando, atrás deles tem a bandeirinha de todos os países, porque é a Estação Espacial Internacional. Então tem a bandeirinha de todos os países. A do Brasil ficava ali. Tiraram, e lá no Kennedy Space Center tem um lugar onde ela fica também, não tem a bandeirinha do Brasil. É uma top, porque você pega países pequenos, vamos supor, pega o país, a área do país e divide ali pelo número de satélites que tem. Você pega a Rússia, China, Índia, Estados Unidos, Canadá, esses países bem grandes assim. E pega quantos satélites eles têm cada um. O Brasil tem meia dúzia, cara. A gente não tem cobertura de satélite, a gente usa dado de meteorologia dos Estados Unidos. Caramba. Com um país continental, entendeu? A gente não precisa ter um programa espacial bem desenvolvido. A gente só precisa lançar satélite. Compra satélite. Hoje em dia tem empresa que compra satélite e o cara vai falar, ó, daqui um ano tá no ar. A imagem da Amazônia a gente compra da Planet, que é uma empresa que todo dia, 10h30 da manhã, passa uma tropa de satélite em cima da Amazônia. E é fudido o satélite dos caras. 50, né? 50, 30 centímetros. Aí nós lançamos o Amazônia 1, que a resolução dele é meio campo de futebol. Ele é tipo 200, ele é 60 vezes menos, tinha 60 vezes menos resolução do que um satélite que foi lançado recentemente. Ali. Então o satélite é desse tamanho dessa mesa aqui. Mandou um TechPix pro espaço, basicamente. Isso. Assim, ele até serve pro propósito dele, né? Serve pra Mas outras assim, coisas. hoje em dia, com um custo muito menor, os caras lançam 10 daquele, tá ligado? E numa tacada só. Então, e aí até uma coisa que aconteceu aqui no Brasil... E depois a gente gasta ainda a grana comprando as imagens. Ainda tem isso, né? A gente teve uma época que o governo inventou de comprar satélite e tal, não sei o que lá. E aí, independente de governo ou não, saiu muita coisa na mídia falando que o satélite não prestava. O satélite da Planet, inclusive. O satélite da Planet é bom pra caramba. É muito melhor que qualquer coisa que o Brasil tem. Cara, é muito. Entendeu? E aí, o problema é mais falar assim, olha, cara,
não é porque tem esses rolos de governo que é um inferno, que o negócio que está sendo comprado é ruim. Ruim não é. É um produto realmente bom. Hoje tem um monte dessas empresas que usam, inclusive, radar de abertura sintética, né? Que é um negócio... O que é isso? É um tipo de fazer imageamento da Terra, né? Porque você lançar um satélite, você pode lançar ele com uma câmera infravermelha, com uma câmera ótica, ou com equipamento de radar, que a imagem vai ser muito melhor, muito mais nítida, e ela te dá várias opções de você, por exemplo, você quer saber a diferença de um terreno para o outro e coisa e tal, esse radar aí de abertura sintética dá isso. E tem as empresas que fazem, cara, elas constroem o satélite, porque hoje a gente chama de CubeSat ou NanoSat, que são satélites, por que é pequeno? Cara, ele não precisa ter nada. O que ele tem que ter? Uma câmera boa. E um painelzinho solar ali. Painelzinho solar, uma câmera boa e uma anteninha pra mandar o dado pra cá. Acabou, quanto você acha que custa pra lançar um satélite pequeno hoje? Chuta um número. Você tá falando desde o lançamento, não pra fazer, pra lançar. Tudo. $1 milhão. Cara, hoje com $100 mil você lança. É mesmo? Um negócio mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó. $100 mil. Você chega numa empresa... Um satélite desse tamanho? Nem, tem satélite pequenininho, tem satélite tamanho de caixa de sapato. Vários, cara. $100 mil. Você tem uma empresa já especializada que já contrata tudo. Você basicamente negocia com ela ali a parte de como vai transmitir os dados depois, né? Mas é isso, cara. Ou seja, o espaço aos poucos está sendo democratizado para empresas, né? E aí tem empresa especialista em imagem para agricultura, especialista em imagem para mineração, especialista em imagem, por exemplo, no caso da Amazônia, queimada, desmatamento, essas coisas. Então, para todas as áreas, desastres naturais, empresa que lança satélite só para mapear local de risco de desabamento, por exemplo. Sim. Aquele desabamento teve no Rio alguns anos atrás, lá em Petrópolis, Teresópolis e tal. Se tivesse satélites, cara, não teria morria pouquíssima gente ou quase ninguém, porque você já sabia que aquilo ali ia desabar antes. E a gente tá falando de empresa, não é governo. Empresa. Né, que vende serviço, né? Vende dado. A lei do espaço, como que é? Os Estados Unidos, por exemplo, ele pode mapear a Terra inteira com satélite. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Todo mundo. Ele pode sobrevoar a China e faz, putz. Satélite militar, direto. Tranquilo. E a China também faz isso. A China, se você tirar a SpaceX, fingir que a SpaceX não existe, a China lidera a corrida espacial assim, tá com pau, cara. Porque eles lançam a cada 3 dias, 4 dias tá subindo coisa. E não devem divulgar qual é o plano deles, né? Cara, eles não divulgam nem o lançamento. É legal. Sofre, né? É assim, porque a China, eles fazem quase tantos lançamentos quanto os Estados Unidos. Só que eles só divulgam os mais fodão, assim. Ou é astronauta, ou é estação. Ou é Marte, ou é Lua. E aí tem uma coisa ou outra que eles divulgam, mas no geral não. E aí você tem que contar com a boa vontade do cara que tá lá, às vezes, pra transmitir. O cara vai lá, mete uma câmera lá e acabou. E às vezes você tá transmitindo, pumba, corta a câmera. Só que aí vai pro banheiro, né? Deu o Weibo. O Weibo é tipo um Facebook lá. Sim. E aí os caras estão transmitindo. Aí teve um dia que foi maravilhoso. Eu tava transmitindo, acho que o Sérgio não tava transmitindo. Não, esse eu não tava. Eu tava transmitindo. E foi engraçado, deu muita risada disso. E o cara da boa alma tava lá, meteu uma câmera na frente do foguete e beleza. Aí tava pra lançar, tipo, 1 minuto pro lançamento, você escuta uma porta batendo. Pá, 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 pá. Aí o caramba, que isso? Aí você começa a escutar. Blum. Aí você tá. Aí o pai assim, eu falei, você tá me zoando. Que o cara foi no banheiro no meio da live. E aí começou. Blum, blum, vários torpedos ali. Nossa. E aí eu concluí que foi o primeiro lançamento de foguete e submarino ao mesmo tempo, né? Cara, e é uma sonoplastia. Mas o chinês levou. É o microfone ou a câmera também? Acho que ele tava com um notebook, talvez. Ah, tá. E ele levou tudo. Cara, uma sonoplastia é um foley de filme, cara. É Hollywood. Mano. E eu achei. E eu tava assim. Eu só podia rir, cara. Não tem o que fazer. Mas a China é isso, cara. Quando a gente pega um lançamento chinês pra mostrar, é complicado, cara, porque não pega. Aí quando você vê, só depois, né? Aí eles divulgam, né? Ó, lançamos e tal. Aí a se China... dá ruim, eles não falam nada também. Então, isso é problema, né? Acontece. E eles têm um histórico pior de lançamento do que os americanos, por exemplo. Mas, no geral, eles lançam muita coisa. O programa deles eles têm, ó, o sistema de GPS deles. Eles não usam, eles têm o deles. O deles, não precisa de outro. Sistema de imageamento é deles, cara. Entendeu? É mesmo? É tudo deles. Eles têm os negócios dele. Comunicação entre navio, tropa militar deles. Eles não usam de ninguém. Eles fazem os deles. Eles foram pra Marte, acertaram na primeira. E na minha opinião, fizeram foto muito melhor da chegada do que o Perseverance americano. Os caras meteram uma câmerazinha no chão, deu ré com isso aí foi demais mesmo. Com o roverzinho lá que tá em Marte e tirou uma foto dele e do módulo de pouso, assim, ó. Pum, bonitinho. A puta foto. Muito legal. E coisa que os americanos iam falar, não, deixa isso pra lá. O do americano faz selfie igual o pau de selfie. Entendeu? O braço robótico pega a câmera e tira a foto dele. O chinês faz a foto igual a gente fazia antes. Você colocava a câmera
apertava e vinha correndo pra trás? Foi isso que ele fez, cara. Ele colocou a câmera no solo, o timer voltou, parou e tirou a foto. A NASA, quando eles filmaram um pouso, né, em Marte, do Perseverance. E aí eu vi o cara, um dos líderes do projeto, falando que ele pegou a ideia da filha dele que fazia, tipo, backflip, assim, dava um mortal pra trás, essas coisas tudo, com a câmera no corpo pra ver como é que ficava. E aí ele teve a ideia de pegar câmeras comerciais, né, comerciais entre aspas, né, tipo, pedido por encomenda, não é desenvolvido pela NASA, pra filmar isso daí tudo. Porque se depender dos caras da NASA, eles falam assim, ó, pousou, tá na telemetria lá, que pousou tudo certinho, beleza, tá tudo certo. Só que aí tem que vir alguém no departamento comunicação, né, alguma coisa assim, públicas e falar, então, brother, a gente precisa de orçamento ano que vem, tá? Então, que é a porra da imagem. Entendeu? Então, isso inclusive foi o que causou essa sede, né, de que mostrar a imagem, que causou aquele que desanimou todo mundo depois do fim do programa Apollo, né? Por quê? Porque todo mundo achava naquela época, do final do programa Apollo, ó, chegamos na Lua, agora a gente vai pra Marte. E a gente vai chegar em Marte e vai ter uma civilização lá, vai ter uma galera vivendo ali e tudo mais. É a concepção da época, né? Até 1965 se achava que Marte tinha vida mesmo, tinha floresta e tudo. Aí em 65, quando mandou a primeira nave Viking, ali, né? Chegaram lá. Mariner, né? As Mariner também já fotografaram e viram que não era. Imagina, mas era tudo meio junto ali. A expectativa da galera. É, né? Um desertão radioativo, tá ligado? E aí os caras chegaram lá e falaram assim, putz, cara, mas pra que... Aí a percepção pública entra. Por que a gente vai gastar uma grana federal pra mandar um negócio lá que os caras só... Porque assim, você lembra do Perdido em Marte, que ficou o cara largado lá no planeta? E o problema de relação pública que foi um cara morrendo em Marte. Imagina você mandar a gente pra lá e morrer. Entendeu? Olha o BO. A NASA não vai lançar mais nada nem pra Lua depois que morrer alguém lá.